Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Agora esse vídeo está sendo um pouco diferente, está sendo num lugar tão especial e lindo. Estou aqui em Punta Cana, mais especificamente dentro do Resort Zell, vivendo essa experiência incrível dentro do Caribe, com esse mar azul impecável, com essa vista linda, esse clima leve, gostoso. Enfim, né, vivendo o sonho caribenho. Eu falei que acho que esse seria o melhor momento para bater um papo com vocês aqui, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu acompanho muito o conteúdo do Arthur Miller, que é um criador muito bacana, ele faz uns vídeos assim muito legais. Um dos que eu gosto muito é sobre o Pensando Alto que ele faz, né? Ele cria esse vídeo refletindo sobre assuntos, e era um dos assuntos do qual eu estava refletindo há um tempo. Falei, porra, faz sentido, vou falar disso também. Então, Arthur, você não é o único, eu também tô nessa. Que na verdade o tema que eu queria falar é: quanto menos tempo a gente tem, mais a gente produz. E vice-versa, quanto mais tempo a gente tem, menos a gente faz. Vou contar minha história assim, mais ou menos para poder contextualizar vocês, né? Eu sou ator e diretor. Há um tempo atrás eu acabei criando uma produtora só para criar meus conteúdos como ator, como diretor, promover filmes, dirigir, criar projetos incríveis. E aí quando vinha oportunidade de trabalho, eu ia fazendo para poder ganhar uma grana e tal. Acabou que passou acho que uns 4 ou 5 anos, eu tava só com a produtora focada em publicidade. Não fiz um conteúdo pra mim como diretor, não fiz nada como ator. E aí que eu tomei coragem, sabe? Eu peguei e parei tudo e foquei 100% em trabalhar como diretor e ator. Aí eu fiz o meu filme, editei ele, fiquei um ano pra poder fazer ele ficar pronto, que foi um puta trabalho incrível. E aí eu parei pra poder fazer o canal no YouTube, poder continuar me produzindo, né? E também com a experiência do filme, e eu percebi isso, que quando eu parei pra fazer só isso, eu parece que eu produzi menos do que eu tinha produzido antes quando eu não tinha tempo, né? Porque eu tinha mais tempo pra fazer as coisas, só que de alguma maneira esse tempo ele parecia mais escasso. Parecia que tudo que aparecia na minha frente, Instagram, vídeos no YouTube, alguns trabalhinhos que eu fazia de freela, sempre eram mais importantes do que eu tinha parado pra fazer mesmo, que era me dedicar na minha carreira, né? De certa maneira, eu fiz todo esse trabalho de conseguir ter uma renda passiva e tudo mais. E aí eu falei, meu, cara, eu tô aqui agora, por que que não tá produzindo, por que que não tá fluindo tanto quanto deveria, sabe? Que eu vi alguns vídeos das pessoas comentando sobre isso, e aí eu comecei a refletir. Por que que quando mais tempo a gente tem, menos a gente produz? Eu não sei se é só comigo, me comentem também se vocês também passam por essa frustração, assim, né? Eu tenho uma teoria do que eu acho que seria uma coisa mais coerente, né? Pra mim parece que quando a gente não faz aquilo porque tem alguma rotina, algum trabalho, né? A gente trabalha, porra, trabalho 5 dias da semana, não tenho tempo pra fazer as coisas. Aquele sonho que a gente tem de viver uma vida específica, né? Uma carreira, ele se torna mais escasso, né? Quando a gente para tudo pra fazer aquilo que a gente tanto sonhou, tanto quis, parece que aquilo toma uma responsabilidade tão grande, um peso tão grande nas suas costas, que você tem medo de errar, entendeu? Você fica com receio de, putz, e se eu fizer alguma coisa errada? Né, eu já falei disso em alguns momentos aqui no canal, mas se eu fizer alguma coisa errada, a culpa vai ser só minha, né? Eu vou ser o culpado por não ter feito dar certo. Então é mais fácil a gente não fazer. Aí a gente vai lá, assiste vídeo no Instagram, a gente passa o dia inteiro procrastinando, arranja outros problemas para resolver e não faz absolutamente nada do que a gente deveria fazer. Aí chega no final do dia, bate aquele peso na consciência e parece que você está sofrendo 1000 vezes mais do que antes, que você podia fazer só um pouquinho, mas você fazia. E aí no final também o que fica é aquela sensação de, não deu tempo para fazer hoje, deixa para amanhã. Só que no fundo você sabe que dava tempo, você só poderia ter trocado as tarefas, né? Bom, e aí, assim, o que eu fiz, né, pra mim? Levei isso pra terapia, bati muito papo com as pessoas. Comecei a ver alguns amigos meus, no caso, a Carol, tá aqui viajando com a gente, ela também comentou sobre essa situação dela. E aí eu comecei a fazer o caminho inverso. Eu comecei a trabalhar na empresa da minha família, porque tem uma empresa familiar, onde eu consigo ajudar eles em algumas coisas e consigo tirar uma grana pra mim mensal, pra me ajudar financeiramente também. E eu também tenho a flexibilidade de poder sair quando for necessário, né? Porque, enfim, eu consigo colocar alguma pessoa no meu lugar e tudo mais. E parece que meu tempo ficou um pouco menor do que eu teria para trabalhar. Quando chegava no final do dia, eu falei, cara, eu só tenho agora para fazer. Aí eu ia lá e fazia. Aí eu comecei a ver que eu comecei a produzir mais quando eu tinha menos tempo. Entendeu como é um paradoxo, né? Então aí, como eu tinha, sei lá, o fim da tarde, né, para poder produzir, eu produzia com muito mais rapidez. Às vezes não ficava tão perfeito, mas eu fazia. Aí acho que também é outra coisa, né, pra se pensar, né? Porque, porra, quando você quer você tem muito tempo pra fazer, você quer fazer perfeito. Eu, pelo menos, tenho essa questão de perfeccionismo. Aí eu queria fazer tudo muito perfeito, muito encaixadinho e tal. E acabava que eu não fazia, entendeu? Ficava mais difícil de produzir. Porque eu começava a colocar muitas coisas na frente também, né? E aí é isso, eu comecei a pensar, falei, porra, olha onde eu tô agora. Eu tava com menos tempo pra produzir. A minha amiga me ligou, falou, Caio,
eu tô com uma oportunidade de levar o acompanhante comigo pro resort. Você não quer ir comigo, não? Topei, tô aqui, tô trabalhando com outro lugar que me dá uma renda, tô fazendo o que eu amo, que é gravar, consegui trazer a câmera, consegui filmar pra vocês, tô me comunicando, e hoje em dia eu vejo me realizando mais do que eu tinha realizado antes, quando eu tinha parado tudo a minha vida pra fazer o que eu queria. Então, no fim, eu tenho uma conclusão que é o que eu penso. Eu tenho que fazer acontecer agora. Não importa se eu tenho o equipamento que eu preciso, enfim, né? No caso, se vocês tiverem outra carreira, se vocês estão com as condições que vocês precisam, cara, só faça. Por mais que fique mais mal feito, mas faça, porque isso, o mal feito, meu pai falava uma frase pra mim que é muito legal, que o mal feito pra você pode ser excelente pro outro. Então, você vai conseguir alguma oportunidade a partir disso, né? E aí, pensando dessa maneira, eu percebi que eu consigo produzir muito mais, entendeu? Então, eu tô aqui, eu trabalho, às vezes faço algumas coisas à distância, né? Volto pra cá, gravo conteúdo, curto a praia, e cara, olha onde eu tô no Caribe, que delícia, cara. E isso eu não tava esperando acontecer. Então é isso, fica essa reflexão pra vocês. Se vocês estão com esse paradoxo na cabeça de vocês de, eu tenho que parar tudo pra poder conseguir realizar o que eu quero, veja eu como experiência, eu parei tudo e foi muito mais difícil de produzir. E se você parou tudo e vê que não está produzindo, comece a colocar outras tarefas na sua vida que você não dê tanta dedicação, que não precisa sair perfeito. E aí você vai ver que o tempo que você tem menor, você vai dar muito mais valor para ele, vai produzir com muito mais qualidade. Para de tentar deixar tudo perfeito e colocar um peso enorme nisso, porque esse peso ele é muito pior do que a falta de tempo. Entendeu? E se você tiver com tempo agora, né? É isso, tenta colocar menos peso na sua mente. Porra, só vou fazer para me divertir. Se der errado, foda-se. Perdi dinheiro, perdi oportunidade, perdi tempo. Eu tento de novo amanhã. Então eu tenho mais tempo para isso. E você vai ver que provavelmente você vai produzir muito mais do que você imaginava. E aí eu deixo a pergunta para vocês, o que eu queria saber. É só comigo que isso acontece? Ou vocês também sentem que isso é um problema geral de todo mundo, sabe? Parece que quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo sempre fala disso, sabe? Que falta alguma coisa para eles chegarem onde eles querem. Que falta sempre algum empecilho que impede eles de fazer o que eles realmente querem, né? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Bom, é isso. Ficou um papo pro vídeo de hoje, essa conversinha gostosa. E vejo vocês no próximo vídeo. Aguardo. Beijo. Tchau, tchau.